Na segunda-feira, eu noticiei para vocês que o Paulo Brax iria a Madrid encontrar com o Diego Costa. E isso era fato. Não só para o Paulo Brax, para o Vasco, mas também para o Diego Costa. Paulo Brax avisou ao Diego Costa e, através de pessoas ligadas a ele, eu fiquei sabendo dessa viagem para Madrid. E aí eu confirmei com o Paulo Brax e ele disse: sim, Pedrosa, está no nosso planejamento, procede a gente viajar para Madrid para poder conseguir fazer esse processo de convencimento. Isso foi na segunda-feira, cedo, se eu não me engano, no começo da tarde. E isso tudo estava programado para que ele pudesse fazer a viagem a Madrid. E nesse processo de convencimento de uma proposta na casa de 1,3 milhão de euros para o Diego Costa, agora eu posso falar, não tem problema nenhum eu falar porque sei que essa negociação não vai acontecer, e aí era uma informação que poderia atrapalhar, era uma proposta na casa de 1,3 milhão de euros de reais para o Diego Costa. Ele ia ganhar aqui o maior salário do Vasco da Gama. E essa proposta foi colocada na mesa para o Diego Costa. Ele não respondeu nem positivamente e nem negativamente para o Vasco, muito pelo contrário, já estava até procurando saber coisas sobre o clube, processos de moradia aqui no Rio de Janeiro, e o Paulo Brax iria viajar para lá para poder conversar e convencer o Diego Costa pessoalmente. Só que, como eu disse aqui anteriormente, o Belgrano entrou em contato com o Vasco dizendo que aceitaria a proposta na madrugada de segunda para terça. Então, se atentem à ordem cronológica dos fatos. Segunda de manhã, a viagem estava marcada para que o Paulo Brax fosse a Madrid. Só que na segunda de noite, de madrugada para terça, o Veguete deu ok e o Vasco, para não ficar sem um centroavante, uma contratação que foi pedida pelo Ramon Dias, em caso de não do Diego Costa, o que o Vasco fez? O que estava em stand-by, ele falou, cara, essa situação aqui tinha que acontecer. Então, a verdade é, vamos escolher a situação mais concreta. O jogador já aceitou, o Belgrano já aceitou, o Ramon Dias aprovou e é um jogador que a gente acredita que vai conseguir performar. Dito isso, a situação com o Diego Costa acabou esfriando, emperrando, porque o Vasco já havia trazido o Sebastião Ferreira, que joga nessa posição de atacante, e também o Veguete. Trazer outro centroavante para disputar vaga com esses dois centroavantes que acabaram de chegar para serem titulares, que foram pedidos do Ramon Dias, na cabeça da diretoria, não faz sentido. Principalmente um cara que iria ganhar 1,3 milhão de reais no Vasco da Gama, 1 milhão e 300 mil reais, fora bonificações de possíveis metas. Então, assim, por isso que o Paulo Brax não viajou a Madrid. E aí, conversando e apurando, entendendo as situações, movimentos do Vasco no mercado, principalmente com a janela fechada, eu já havia dito para vocês aqui em live que o Vasco tinha consultado a comissão técnica sobre o Luciano Vieto. E a comissão técnica, naquele momento, entendeu que ele não viria, porque tinha a informação de que a família e o próprio Luciano Vieto pretendiam seguir no futebol espanhol ou na Europa, porque eles moram na Espanha. Ele, inclusive, o Luciano Vieto, tem uma proposta milionária da Arábia. Grande mesmo, pesada. Só que a família não quer mais morar na Arábia. Lembrando que o Luciano Vieto foi treinado pelo Ramon Dias no Al Hilal, que eliminou o Flamengo no Mundial, que fez uma final dura contra o Real Madrid, e o Luciano Vieto foi um dos melhores jogadores aí do Mundial. E além disso, tem uma bela passagem pelo Atlético de Madrid, é um cara que, se eu não me engano, até já vestiu a camisa do próprio Villarreal, tem muita identificação com o futebol espanhol. Então, essa informação há 20 dias foi passada para o Vasco da Gama. Olha, então vamos atacar outras frentes. Dito isso, o Vasco da Gama durante esses 20 dias continuou conversando com o Vieto. E a informação que eu consegui apurar hoje é que eles estão em contato. O oferecimento do salário para o Vieto foi muito bom, mais do que a casa do milhão também, papo de 1 milhão para cima, mesmo patamar que foi oferecido ao Diego Costa. A proposta financeira agradou o Vieto, o Ramon Dias e sua comissão técnica entraram em contato com o próprio jogador, ele gostou, Sevilha, lembrou aqui o Leitão, ele gostou muito da proposta do Vasco da Gama, justamente porque é uma boa proposta financeira. Ele voltaria para a América do Sul, teoricamente perto também dos familiares dele, já que é um jogador
argentino. E nesse sentido, a viagem do Paulo Brax para a Espanha não era só para conversar com o Diego Costa, mas também, apurando hoje as minhas informações, para conversar com o Luciano Vietto pessoalmente e tentar fazer esse processo de convencimento. E agora, Pedrosa, o que falta? Por que essa negociação é tão difícil? Por que não está acontecendo? Porque a esposa do Luciano, a família do Luciano, não vê como ideal vir jogar no futebol brasileiro. No caso, não jogar, né? Vir morar no Brasil. Isso está descartado, Pedrosa? Não. Não é uma situação 100% descartável. É uma situação difícil, muito difícil. Mas não é uma situação 100% descartável, porque, repito, a proposta financeira é muito boa. Voltar a morar perto do seu país não é algo negativo para o Luciano Vietto. E, além disso, a gente sabe que hoje a janela está fechada. Ele é um atleta livre. Quanto mais tempo ele ficar parado, o cara que é jovem, vive ainda, ele, de forma alguma, vai querer ficar muito tempo parado, porque o futebol para isso ele tem. Então, se não vier uma proposta vantajosa do futebol europeu, Espanha e proximidades, o Luciano Vietto tem o Vasco sim como opção. Então eu acho que nessa situação, o Vasco, além de ter feito a proposta financeiramente muito boa, ter o trunfo que é o Ramon Dias e ter uma situação de ter chamado esse jogador, dele ter gostado já, esbarrando nesse empecilho familiar, o Vasco agora segue monitorando a situação. O Vasco segue acompanhando essa situação de perto. E repito para vocês, mais uma vez, como eu falei para vocês, o Vasco da Gama tem conversado e mantido contatos com o Luciano Vietto. Eu sou um cara muito honesto com vocês. Eu acho que isso é uma característica que pleiteia o meu trabalho, que na verdade vai baseando o meu trabalho aí há muito tempo. É uma característica que, porra, eu sempre deixei isso muito claro com vocês. Eu não gosto de ficar iludindo ninguém, muito pelo contrário, nem gosto de trazer esse tipo de burburinho. Fato é, a proposta aconteceu e hoje há uma dificuldade por conta desse convencimento familiar. Então a viagem do Brax, além da questão do Diego Costa, que iria acontecer, ele também conversaria com o Luciano para tentar convencer o Luciano pessoalmente de vir para o Vasco da Gama. Hoje não há nada avançado, não há nada concreto de que ele vai vir para o Vasco da Gama. A proposta está na mão dele e o Vasco segue mantendo contatos diariamente, tá? E a outra informação que eu consegui apurar hoje também é que, além desses dois jogadores que a gente trouxe aqui, o Vasco também foi atrás do Samu Castillejo, que é um jogador do Valência. Esse cara aqui, ó. Dá pra você. Esse jogador aqui. Tá aí, ó. Samu Castillejo, 28 anos, espanhol, joga pelas pontas e joga também como meia, mas prioritariamente como meia direita. É um cara que tem grandes passagens aí por Villarreal também, Milan, jogou em grandes times na Europa, digamos assim. Só que na última temporada, esses 26 jogos aqui, a maioria dos jogos foi como reserva, tá? A maioria dos jogos foi como reserva e ele perdeu espaço para a próxima temporada no Valência. Então, quando fechou essa temporada aqui, o Vasco fez uma proposta para ele de empréstimo. E, obviamente, um empréstimo com uma opção de compra ao Valência. Tinha um interesse no jogador. Isso aconteceu. E a proposta, financeiramente falando, agradou. O problema é... A gente está falando aqui de um jogador espanhol, tem pouquíssimo conhecimento sobre o Vasco da Gama aqui. E assim, cara, o que esbarrou, o que brecou, o que não deixou avançar essa negociação foi a situação do Vasco na tabela. Para pra pensar. Digamos que você é um jogador espanhol. E aí você gosta do futebol brasileiro, conhece o futebol brasileiro, tá? E nessa situação, você, a todo momento, recebeu uma proposta. Ó, o Vasco, ele sabe que o Vasco é um time grande do futebol brasileiro, mas ele não tem noção do que é o Vasco. Então ele abre a tabela do Campeonato Brasileiro, vê o Vasco na última posição ou na zona de rebaixamento. Cara, esse cara que tá no Valência da Espanha, que tem mercado à beça,
e é um jovem jogador, por mais que ele tenha gostado da questão financeira, esportivamente falando, isso afasta. Isso afasta. Isso acaba travando. E não é só numa situação do Samu Castilheiro. É de outras situações também. E a todo momento, a situação que o Vasco está colocado na tabela do Campeonato Brasileiro atrasa negociações, dificulta negociações. Eu não tenho dúvida de que se o Vasco estivesse no meio de tabela, o Vasco teria mais facilidade no mercado. E o que eu quero dizer com isso? Nada disso, gente. Absolutamente nada do que eu falei aqui altera o fato de que o Vasco está nessa situação da tabela por incompetência da diretoria de futebol. A figura do Paulo Brax e, no caso da gestão do clube, a figura do Luiz Melo, que agora é o Lúcio Barbosa. Então, o Vasco está nessa situação pela incompetência da diretoria de futebol. Tem dois pontos que têm que ser deixados claros nessa situação. Primeiro, a asfixia financeira, que eu vi esse papo no Twitter outro dia. Isso não existe. Isso não existe. Pode estar existindo dificuldades financeiras agora, no meio do ano, na tabela do meio da temporada. Mas, gente, eu sempre friso isso aqui. Não podemos esquecer que o diretor de futebol, Paulo Brax, teve mais de 100 milhões de reais para gastar em orçamento. O problema do Vasco não foi dinheiro. Se o Vasco está nessa situação, no mercado hoje, tendo que supervalorizar salários, tendo que ter dificuldade por conta de sua situação na tabela, tendo que pagar valores e, na verdade, sofrer com pedidos extrapolando de valores de jogadores no final da janela e que o Vasco não pôde pagar por conta do desespero, os outros clubes sabem que o Vasco está desesperado, é pela incompetência do futebol. Ponto. Esse papo de, estamos asfixiados. Mentira. Mentira. Um diretor que teve mais de 100 milhões de reais para gastar, ele não está asfixiado. O Cuiabá, e eu falo isso toda a live. Toda a live. O Cuiabá, que tem 15 milhões de orçamento, gastou 15 milhões de reais no início dessa janela de transferências, e perdoa, o Cuiabá tem quase o dobro de pontos do Vasco. Então, os problemas do Vasco não são financeiros, são problemas de decisão de futebol. E nessa correção de rotas que estão tentando fazer agora, eu acho que existem situações que são positivas e situações terríveis. Os erros continuam. E assim, gente, eu falo isso da maior tranquilidade. A maior tranquilidade. Porque o entendimento interno é de que eles erraram. O trabalho é ruim. É ruim. Você pode separar situação por situação, tentar achar motivo aqui, motivo ali, mas no geral, a gente está falando do maior investimento da história do Vasco e o Vasco fazendo sua pior campanha de Campeonato Brasileiro. A conta não fecha. A conta não fecha. Entendeu? E se o Vasco tem problemas financeiros de não pagar outros clubes, de sofrer notificação de transfer ban, isso aí eu já falei há meses, é o seguinte, quem tem que explicar é quem gera o dinheiro. Até então era o senhor Luiz Melo, agora é o senhor Lúcio Barbosa. Tem que explicar, tem que botar a cara, tem que se comunicar com o torcedor, porque orçamento para futebol teve. Dinheiro para comprar jogador e planejar o elenco teve. Tá? O Cuiabá tem 25, é quase o dobro. 9, 18, 27. Quase o dobro. Tá? E agora, por conta dessa situação, onde eu deixei claro que a corda, deixei a todo momento claro aqui, essa corda de compra, estavam falando, termina bem a janela e etc. Isso não vai acontecer. Eu falei pra vocês aqui. Não vai acontecer. Como é que o Vasco se movimentou no mercado então, Pedrosa? Gastando 6 milhões de reais no Paulinho e gastando 5 milhões de reais no Veguete. É simples. Essa conta é muito simples. Pedro Raul e Aguinaldo. 4 milhões de euros em um e 24 milhões,
quase 25 milhões de reais em outro. Conta simples. Quanto que o Vasco vai ter aí? Não só de liberação da folha salarial, só o Pedro Raul ganhava $500 mil, mas também dinheiro entrando. Foi com o dinheiro do Vasco que o Vasco foi ao mercado. Porque o aporte só vem agora, em setembro, se eu não me engano. Quase o triplo, isso. Quase o triplo.